Nosso convidado de hoje é professor concursado da UEA, procurador do município de Manaus, compositor de toadas, advogado, ex-presidente da OAB, pré-candidato a uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Temos o prazer de receber em nossa casa o advogado Marco Aurélio Choi. Choi, o que te levou a escolher a profissão de advogado? Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui com você, Holanda. Você é um pioneiro da comunicação digital no nosso estado do Amazonas. Meu dia só começa quando eu leio os bastidores do portal da Holanda e te parabenizar por esse novo formato, né, de comunicação. As pessoas te vendo, conversando, debatendo. E eu confesso para você que é uma honra muito grande estar aqui, né, nesse projeto, nesse formato com você, falando um pouquinho da minha vida, mas falando também da advocacia, né, da profissão que eu abracei. E aí você fala da origem, né? Eu nunca me imaginei na infância não fazendo outra coisa na vida adulta que não ser advogado, né? Eu sou filho de uma advogada militante, da Itelvina Mateus, que graças a Deus ainda está viva. Tinha um escritóriozinho pequeno ali no edifício Lobras, no centro, e eu via ali o dia a dia da movimentação da minha mãe, e disso aquilo ali que eu quero fazer para minha vida. A advocacia que permite, né, levar os anseios do cidadão para o Poder Judiciário, para a concretização desses direitos do cidadão do Poder Judiciário, e via naquela vida dela ali o que é advocacia de verdade, né? Uhum. A advocacia que é esse movimento, é o ir ao fórum, é o despachar com magistrados, distribuir memoriais, fazer audiência, hoje num formato mais diferente, né? Balcão virtual. Uhum. E naquilo ali tomei esse gosto, né? pela advocacia, e sou muito feliz na minha profissão. Mais lá na frente, convivendo assim com ela na infância. Ela foi conselheira da Ordem, da OAB em vários mandatos na década de 80 e 90 e frequentava menino ali na OAB. Tenho memórias de infância ali e tive depois a honra de ser escolhido pelos meus colegas advogados, uma honra que tive até agora na vida, ser escolhido pelos meus colegas advogados como presidente da nossa OAB por 2 oportunidades. Embora você tenha confirmado que essa era a sua vocação, de repente você começou a fazer toadas e se saiu muito bem. Qual foi esse momento que você deu essa guinada na sua vida? Na realidade, eu gosto muito, né? Mas como todos nós amazonenses somos apaixonados pelas coisas daqui. E no boi não é diferente, né? A gente gosta desse movimento, o pessoal do contrário, o pessoal do garantido, e sou há muito tempo sócio do Boi Garantido e vou a todos os festivais, já fui de todo jeito, né? Já fui na galera, enfrentando fila para subir na arquibancada, já fui empurrando alegoria, já fui entregando água para o Davi Assayag, e aquele negócio de entregar, de entrar na arena na condição de compositor do Boi Garantido, foi uma das maiores honras que eu tive, né? Eu acho que estou ali desde 2022 nessa missão, com vários parceiros, aqui um registro do Maurício Filho e hoje do Gaspar, que é hoje Gaspar Medeiros, que é hoje um grande hitmaker, né, do Garantido, com grande sucesso do Garantido, e a gente vem emplacando desde 2022 ali até os dias atuais um sucesso diferente a cada álbum do Boi Garantido, e esse ano, né, Garantido campeão do festival, maior campeão do festival. Acho que esse ano vai ser um ano bom, viu? Falando de boi, se você tivesse que entrar na arena como um participante do Garantido, qual era o personagem que você gostaria de... Você toparia ser... Aqui um abraço, né, para esse grande trabalho que o Denildo Pissanã, Tripa do Garantido, fez há 30 anos. Esse ano fez rito de passagem para o seu filho. Assim como o Alexandre Azevedo, Tripa do Contrário, que é um grande amigo também. Acho que a gente tem amigos em tudo que é lado, acho que isso é importante. Não apenas no boi, mas em todos os cenários. Mas sou fã de vários atores ali daquele processo, e do Israel, que é o apresentador do Garantido. Acho que eu ia me dar bem ali de apresentador do Boi Garantido, viu? Sou muito amigo do Israel, estou pegando umas dicas com ele ali. Foi um caminho que você considerou depois da advocacia, foi esse? Existe uma outra aspiração sua, além de compor toadas? Holanda, eu tenho 2 paixões na vida, né? Uma paixão é a advocacia, que eu exerço
ativamente desde 2003 e nas mais diversas vertentes, e tenho a paixão da sala de aula também, né? Eu sou professor universitário desde 2004, há 21 anos nessa luta, dei aula em 10 faculdades de Direito em Manaus. Muita gente já foi meu aluno aqui na cidade e hoje sou apenas professor da Universidade do Estado, há 17, né? Não consigo mais ter tempo para isso, mas tudo que diz respeito à advocacia me encanta, né? E no que diz respeito à representação da advocacia, né? Da voz da advocacia, da defesa da advocacia, onde quer que essa defesa da advocacia se faça necessária, não? Então, quando se pensa em defender os interesses da advocacia, eu já tive essa experiência em defender os interesses da advocacia na vida corporativa da ordem, fui vice-presidente, fui presidente 2 vezes, e um processo natural dessa defesa de uma profissão que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto, que é a advocacia, é representar a advocacia, bem representar a advocacia, onde essa representação se faça necessária. Então, no que diz respeito a representar a advocacia, eu estou pronto. Tá, você já foi presidente da OAB. Qual foi o legado que você acha que a sua administração deixou para a advocacia amazonense? Uma das maiores honras que tive na minha vida pessoal e profissional foi ser escolhido pelos meus colegas advogados, pelos meus pares, em 2 oportunidades como presidente da ordem. E a advocacia enxergou naqueles 2 momentos a necessidade de ter um presidente que exercesse a advocacia de verdade, que soubesse as dores da advocacia, aquilo que a advocacia vive. E Holanda, hoje, inegavelmente, a gente é um pedaço do Brasil, a advocacia é um pedaço do Brasil, se o Brasil está em crise, a advocacia também está em crise, a gente vive isso. E um dos grandes legados que eu tive, Holanda, e eu acho que o trabalho da OAB, ela tem 2 grandes frentes, né? Uma frente interna para a advocacia e uma frente externa para a sociedade, né? Do ponto de vista interno, né? Eu divido o nosso trabalho, o nosso legado construído de 2 grandes formas. A defesa das prerrogativas da advocacia, e quando a gente fala em defender prerrogativa da advocacia, a gente está falando em defender direitos do cidadão, porque quando um advogado não consegue falar, não consegue fazer uma sustentação oral, ter acesso a um processo, defender ali o seu cliente, ele, na verdade, está atingindo o direito do cidadão que está sendo cerceado, porque ele, advogado, leva esse interesse do cidadão ao Poder Judiciário. Então, esse sentimento de defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, a advocacia amazonense sentiu, né? Tivemos aí uma gestão de uma OAB de portas abertas, onde todo mundo que quisesse sabia o telefone do presidente, falava com o presidente da OAB, o presidente Jean Cleuter dá continuidade a isso hoje, né? Vê na sala dele aquela confusão, todo mundo entra. A vida da advocacia, da representação da advocacia tem que ser desse jeito. E nós tivemos também, Holanda, do ponto de vista interno da defesa da advocacia, um investimento muito grande na questão do mercado de trabalho da advocacia. Porque hoje, como falei aqui, a advocacia ela vive um empobrecimento. Né? E aí, quando a gente fala dessa vivência de empobrecimento, e eu tinha um trauma, Holanda, quando comecei a advogar, eu não tinha um escritório próprio, né? Eu não tinha um escritório. E às vezes o cliente chega... Eu sempre conto essa história. Eu demorei 4 anos da advocacia para ter o meu escritório, né? Quando um cliente chegava para mim e dizia: poxa, eu vou lá no seu escritório. Eu tinha a maior vergonha de dizer: rapaz, não tenho escritório, meu escritório funciona na minha casa, ou eu uso meu carro, né? E aí uma das missões que eu tive na OAB foi: eu vou criar vários espaços de escritórios compartilhados para que a advocacia possa ter um espaço onde ela possa atender gratuitamente, com toda a dignidade e conforto, o seu cliente. E a gente fez várias entregas nessa gestão, Holanda, nessas nossas 2 gestões. Entregamos a Casa da Advocacia Centro, Casa da Advocacia da Rua Paraíba, ali na descida da Paraíba, 2 espaços chamados Meu Escritório. O presidente Jean Cleuter deu sequência a isso, atingindo ali um espaço para advocacia também de coworking gratuito no Shopping Felipe Dal, na confluência da Zona Norte com a Zona Leste. Então, assim, é a resposta que a OAB tem que dar na dificuldade com o advogado que não tem escritório para dizer: olha, vou ali, agendo, atendo o meu cliente com toda a dignidade. E, naquele sentido, só quem vive a advocacia de verdade, só quem sente as dores da advocacia
pode atender esses anseios, né? Às vezes as pessoas acham que a advocacia é estar atrás de um gabinete, a advocacia é exercer um cargo público, mas a advocacia é mais do que isso, né? A advocacia é viver ali o dia a dia, saber as dores da advocacia, e quem se propõe a representar os interesses da advocacia tem que ter esse sentimento. E do ponto de vista do interesse, cuidado que advogado fala muito, né, Holanda? Dá um microfone para advogado, meu irmão, ele vai embora. Mas assim, quando a gente fala de compromissos que a OAB tem com a sociedade, eu conto sempre essa história, Holanda. Um dia eu estava numa fila de estacionamento de shopping e naquele momento em que os shoppings orquestradamente todos reduziram aquele período de carência mínima de 30 para 15 minutos do estacionamento sem cobrança nos shoppings. E aí uma senhorinha estava na minha frente, olhou para minha cara e disse assim, a OAB vai fazer o quê? Né? Eu achei interessante aquilo, né? O que a OAB tinha a ver com o estacionamento do shopping? Mas aquilo reflete a legítima confiança e a confiança histórica que o cidadão brasileiro, o cidadão amazonense deposita no que a OAB pode fazer para a sociedade. E a gente entrou com diversas ações, né? Ações com relação a apagões de energia, ações com relação a fornecimento prioritário de insumos durante a pandemia para o estado do Amazonas. Então, assim, tivemos ações muito significativas na defesa dos interesses da sociedade amazonense. E a sociedade amazonense hoje reconhece a Ordem dos Advogados do Brasil como uma entidade com a qual a sociedade pode contar. Como nós anunciamos que você seria entrevistado, recebemos várias perguntas de ouvintes e eu vou fazê-las aqui para homenagear as pessoas que nos prestigiam. Eu não sou nosso governador Wilson, mas a bronca é comigo. Vambora. Então, o Rosalvo da Silva manda a seguinte pergunta. É possível perceber em suas mídias sinais de um trabalho desenvolvido no sentido de ser reconhecido como o advogado de verdade? O que seria o advogado de verdade e quem é o advogado de mentira? Na realidade, boa pergunta, Holanda. Eu acho que assim, e aí o advogado, para quem a gente fala, né? A gente fala para o nosso público da advocacia. A advocacia sabe o que é de verdade, né? Sabe que o advogado que está ali no escritório todos os dias, que vai fazer as audiências, que vai atrás de uma vaga de estacionamento num fórum, que precisa de um despacho, que vai fazer a sustentação oral. E aí, quando a gente fala de representação dos interesses da advocacia, essa advocacia de verdade, ela conta muito. Porque quando a gente fala em representação da advocacia, nos mais diversos níveis, tá? Ser presidente da OAB, ou ser representante da advocacia num tribunal, aquele cidadão que está ali naquele momento, né, representando a advocacia, tem que ter vivido, né, o dia a dia da advocacia, saber as dores da advocacia, a humanidade da advocacia. Porque, por exemplo, quando o cidadão vai ali tentar fazer uma sustentação oral no tribunal e, de repente, aquela sustentação oral não é deferida, aquele cara que está ali representando a advocacia tem o dever de, que já viveu aquilo, de dizer, olha, o advogado tem direito a aquela sustentação oral, esse caso merece uma sustentação oral, ou aquela fala do advogado ser considerada, né, pelo julgador. Eu dou um exemplo aqui do que é isso. Eu estou vivendo uma experiência nova na minha vida no STJD do futebol, né? No STJD do futebol, que é a Corte Máxima da Justiça Desportiva do Futebol Brasileiro. E eu estou representando a OAB nesse colegiado. Um belo dia desses, um caso específico do Corinthians, né? Do Esporte Clube Corinthians Paulista. E eu já tinha o voto pronto com relação àquilo e o advogado fez uma sustentação oral tão brilhante que eu disse, não, vou retirar o processo de julgamento, porque eu preciso avaliar essa informação que o advogado trouxe da tribuna. E aí eu digo, isso é a visão da advocacia de verdade, o advogado que foi lá, sustentou, defendeu os seus interesses, e a representação da advocacia ali, naquele quadradinho do STJD, naquele quadradinho de julgador, naquela experiência de julgador, de saber, olha, aquilo que o advogado falou é relevante, eu preciso observar aquilo, preciso enfrentar aquilo. E sem dificuldade alguma em retromarchar, em voltar atrás com relação a isso. Isso é exercício da advocacia de verdade, isso é essencial para quem objetiva representar a advocacia onde quer que esteja. O resto, né, e a gente hoje em dia, né, Holanda, sobre o que é de verdade, o que é de mentira, e muito legal estar vendo aqui você nesse ambiente, diz, Holanda, de verdade, estou vendo aqui o trabalho dele de jornalista de muito tempo, o trabalho de quantos anos de estrada, de editoria de vários jornais, do pioneirismo do jornalismo digital no estado do Amazonas. Mas hoje em dia você vai para as redes sociais
e vê um monte e a gente vê em tudo que é canto isso, tá? Na advocacia, no jornalismo, em tudo que é lugar. Você vê de vez em quando o cara ali produzindo um conteúdo e agora eu sou advogado, eu tenho que dizer que eu sou advogado. As pessoas não lhe reconhecem como advogado. Você precisa dizer que é advogado, né? Isso me parece não ser de verdade, né? Tá. Tem outra pergunta aqui da Maria José. Ela diz o seguinte: o senhor acredita que a justiça brasileira é seletiva? Que anda rápido para quem tem acesso e influência, mas arrasta os pés quando se trata do cidadão comum? Como o senhor enfrentaria essa percepção caso chegue ao tribunal? Acho que é importante, né? Acho que todo mundo tem responsabilidades com relação a tudo, né? Eu vejo assim, o Poder Judiciário amazonense se aperfeiçoando cada vez mais, entregando cada vez mais. Vejo um investimento do poder público, especialmente do Estado do Amazonas hoje, no fortalecimento da Defensoria Pública do Estado, que é a Advocacia do Povo do Estado do Amazonas, chegando aos interiores, né, aos municípios do interior do estado do Amazonas. Vejo grandes defensores públicos levantando teses jurídicas que estão sendo enfrentadas nos mais diversos tribunais superiores do Brasil, dizendo, olha, não é porque o cidadão é mais humilde, vulnerável e hipossuficiente que ele não tem direito a uma boa defesa, uma defesa de qualidade, né? E vejo nesse papel aí um investimento hoje do estado do Amazonas muito grande na sua defensoria para trazer, porque não se dá concretude à justiça sem a participação da advocacia, seja advocacia privada, seja advocacia pública, exercida né, pela Defensoria Pública, que é a advocacia do povo. Não se faz justiça sem todos esses atores de justiça, né? Muita gente coloca a conta no judiciário, né? Hoje é um esporte nacional criticar o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário faz isso, o Poder Judiciário tem costas larguíssimas, mas todo mundo faz parte desse aparelho de justiça, né? A advocacia, o Ministério Público, e todo mundo tem a sua cota de responsabilidade. O André é outro ouvinte que manda a seguinte pergunta: há quem diga que o sistema de justiça se movimenta com muito mais agilidade quando o réu, no julgamento dos crimes, é pobre, preto e periférico. O senhor concorda com esse argumento? Eu acho que isso já foi uma realidade, viu, Holanda? Nós vivemos um país de desigualdades sociais e as desigualdades elas afetam vários segmentos, tá? Do atendimento médico, do atendimento jurídico, da prestação jurisdicional. Nós vivemos um país de desigualdades. A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? De dizer que isso não aconteceu, que isso ainda não acontece, né? Mas eu vejo hoje, né, uma proatividade, né, uma tentativa de democratização do Poder Judiciário, das instâncias desse processo, desse aparelho de justiça que envolve multiportas, multiautores, atores, de tentar minimizar isso, sabe? De tornar a justiça mais acessível ao cidadão, né? Eu vejo esse movimento, sou um cara otimista com relação a isso e acho que a gente progrediu muito, mas isso é um grande vetor. Justiça social é um vetor, né? Há sempre o que construir, há sempre o que avançar e, repito, né, voltando à visão da advocacia, né? A advocacia tem uma visão muito importante para isso. E eu já fiz, muita gente só associa a minha advocacia à advocacia eleitoral e tal, mas já fiz advocacia de todos os níveis. Já, por exemplo, advoguei muitos anos em núcleo de prática jurídica de faculdade, NPJ do CIES, atendendo população carente. Já fiz muito esse trabalho. Eu acho que assim, eu acho que é um empenho de todos esses atores a acabar com essa história de desigualdade social no Brasil e na prestação do serviço público como um todo, inclusive na prestação jurisdicional. Eu gostaria que você respondesse direto para o ouvinte. Vamos embora. O Souza, que deve ser advogado, ele diz que muito se fala nos chamados penduricalhos. Aliás, é uma pergunta meio constrangedora para quem vai passar pelo crivo do judiciário. Muito se fala nos chamados penduricalhos do judiciário: auxílio moradia, auxílio livre, gratificação por substituição e outras verbas indenizatórias que escapam ao teto constitucional. O senhor considera legítimos esses adicionais, mesmo em crise fiscal? Eu quero dizer que nos mais diversos momentos de crise, né, que a gente vive, as respostas institucionais estão todas na Constituição, Souza, né? A Constituição
dá previsão, a gente tem um ordenamento jurídico para isso. O sistema de subsídios, ele tem previsão constitucional, ele é membro do Poder Judiciário, é um membro de poder, e aí, consequentemente, ele recebe essa sistemática de subsídios por previsão da Constituição. E o que ele chama de penduricalhos, né, essa visão de benefícios, né, decorrentes de determinadas atividades, acumulação, o excesso de acervo, né? São remunerações que estão dentro do crivo e da análise de todos os poderes, né? Você pensa, por exemplo, na atuação do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça também está a despeito, sobrevive também dos repasses de 12º do Poder Executivo. Essas atividades também são fiscalizadas pelo Poder Legislativo por intermédio dos tribunais de contas. Então, nesse sistema, né, de freios e contrapesos entre os poderes, né, isso que é hoje entendido como um penduricalho, ele está sob análise de todos esses atores, né? O CNJ, hoje, o Poder Judiciário é um poder altamente, e eu ouso dizer aqui, é talvez o poder mais controlado de todos os outros poderes da República. Hoje você, por exemplo, tem no Conselho Nacional de Justiça um instrumento poderosíssimo de controle externo do Poder Judiciário, com representantes do Congresso Nacional, representantes da advocacia. Então, o que há anos atrás era dito como um poder que poderia fazer tudo, né? Hoje, o magistrado brasileiro, e aí eu falo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, de qualquer tribunal de justiça do Estado, ele possui metas a cumprir, ele possui regras a cumprir, produtividade a cumprir. E, repito, é um dos poderes, não vejo em outros poderes, seja no Executivo, no Legislativo, tanto controle, por exemplo, quando há hoje no Poder Judiciário, por exemplo, exercido de forma salutar, e aqui eu quero dizer, nessa representação, num controle externo que a Constituição previu na emenda 45 do Poder Judiciário por meio do Conselho Nacional de Justiça, onde tem lá representantes da Câmara Federal, do Senado, da OAB, todos fiscalizando o Poder Judiciário. E hoje, no caso do Estado do Amazonas, nós temos o corregedor, e é um motivo de orgulho para nós do Estado do Amazonas, porque, Holanda, eu sou amazonense, como todos nós aqui, e tudo para nós é mais difícil, né? Nós somos a periferia do Brasil. Você chega no Sudeste, você é do Amazonas, o cara tem aquelas ideias ali, só tem índio lá e tal. Hoje nós temos um corregedor nacional de justiça do Estado do Amazonas, né, que é o ministro Mauro Campbell. Isso é um orgulho para a gente, porque, por exemplo, quando você pensa num Supremo Tribunal Federal com 11 ministros, não tem um ministro do norte do Brasil, né? Que pedaço do Brasil esse que não merece ter a representação de um ministro nosso, né? Então, assim, hoje nós temos um CNJ que exerce controle sobre... E aí o CNJ vem cortando na própria pele, vem cortando esses ditos benefícios. Vez ou outra vemos aí várias notícias com relação a isso. Então, eu acho que isso é um vetor, isso há sempre que ser controlado, ampliado, né? Todos os instrumentos de controle eles servem para isso, para serem ampliados. Mas hoje eu não tenho dúvidas que a atividade do Poder Judiciário brasileiro é uma atividade com muito crivo, de muito controle por conta do CNJ. Então, hoje o magistrado brasileiro trabalha muito, sim, tem meta, tem controle, correição. Hoje, e eu acho que assim, a gente tinha esse esporte nacional de criticar o Poder Judiciário, mas a gente precisa observar o quanto isso evoluiu até a gente chegar ao dia de hoje. Tá. O Antônio é outro ouvinte que faz a seguinte pergunta. Em tempo de polarização, o judiciário é acusado de interferir excessivamente na política. Qual é o limite entre a proteção da Constituição e o chamado ativismo judicial? Interessante a pergunta do Antônio, porque eu costumo dizer que todos os momentos, falei ainda há pouco sobre isso, em todos os momentos de suposta crise institucional, né, a gente tem que lembrar que a gente tem no sistema de freios e contrapesos da Constituição, né, um ambiente de controle. Eu vejo muita gente criticando hoje o Supremo Tribunal Federal, né, de dizer, poxa, o Supremo Tribunal Federal, a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente precisa lembrar, aí muita gente diz assim, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal é indicado pelo presidente da República. Mas vem cá,
o indicado pelo Supremo Tribunal Federal, ele passa pelo crivo do Senado Federal. Ou seja, o Legislativo controla as indicações do Executivo sobre a nomeação do Poder Judiciário. Isso nada mais é do que um sistema constitucional de freios e contrapesos onde os poderes se controlam e se balanceiam. E aí, só que aí o que a gente vê, Holanda? A gente vê um histórico de, por exemplo, de aprovações do Senado da República, das indicações dos presidentes da República. Um dia desse eu estava tentando fazer uma memória de qual última indicação de um presidente da República que foi negado pelo Senado Federal. E ela remonta o início do século XX. Barata Ribeiro, quem frequenta ali o Rio de Janeiro, né? Barata Ribeiro em Copacabana, nome de rua, em Copacabana, era um médico que foi indicado pelo presidente da República para ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Senado recusou a indicação do Barata Ribeiro. Ou seja, pouquíssimos exemplos na República de recusa das indicações. Então, por exemplo, você culpa... hoje a gente está vivendo essa ideia, né? O Executivo... por meio de um decreto, majorou o IOF, né? E aí o Congresso Nacional derrubou o decreto presidencial do aumento do IOF. E aí foram todos ao Poder Judiciário, né? Uhum. Tanto o Executivo quanto os partidos políticos e o Legislativo, todos foram se socorrer desse grande oráculo que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário que vai ter que dar a solução para esse aparente conflito entre os poderes. Mas qual foi a solução dada? Você deve saber. Qual foi a solução dada pelo Alexandre de Moraes? Ele anulou as duas medidas, tanto do Senado quanto do governo federal, e chamou o pessoal para conversar. O que a Constituição... na verdade, eles falam o Poder Judiciário não é um poder moderador. E não é cabível que um ministro do Supremo chame o Executivo e o Legislativo para conversar. Isso não existe, né? Como é que o senhor vê essa aberração que está aí aos olhos de todos? Hein? Eu acho que a própria pergunta e o teu comentário são importantes para isso, né? A gente vive hoje um país... de muitas divisões, né? De esquerda, de muitos fla-flus, né? Se me permitirem a comparação, né? De muito garantido caprichoso, de muita esquerda-direita, as famílias estão divididas. A gente vive essa polarização que é muito perigosa para o funcionamento do país, né? Eu acho que existem coisas que são certas e coisas que são erradas. Independente se estão na esquerda ou na direita, essa própria condução desses processos por parte do Supremo Tribunal Federal, algumas coisas me preocupam enquanto advogado, enquanto exercente da advocacia de verdade, né? Me parecem estranhas, né? Vou te dar um exemplo aqui, né? Se estou investigando uma trama contra a minha morte, eu mesmo presido o inquérito da trama contra a minha morte, né? Isso, enquanto exercente da advocacia de verdade, me soa estranha. Assim como medidas como confisco de celulares de advogados que vão fazer suas sustentações perante o Supremo Tribunal Federal, medidas essas que a OAB Federal energicamente aqui fazer um registro do trabalho do nosso presidente nacional, Beto Simonetti, energicamente se posicionou. Mas também entendo que nós precisamos de um momento de diálogo institucional, né? Eu acho que assim é muito complicado e eu entendo a tua ponderação de dizer não é um papel do Supremo Tribunal Federal mediar conflito entre poderes, né? O papel do Supremo Tribunal Federal é decidir, é desse jeito ou não é desse jeito. Quem não quiser, recorra, mas assim... não tem nem para onde recorrer, né? A decisão do próprio Supremo. Mas assim, mas nós precisamos nesse momento viver esse diálogo institucional, amainar essa polarização que a gente está vivendo. Uma vez eu ouvi de um político local aqui uma frase que na briga dos políticos quem perde é o povo, né? Tem aquele ditado africano, né? Que na luta dos elefantes, né, quem sofre é a grama, né? Nós, o povo, somos a grama, né? Então, assim, eu acho que assim, é tempo de diálogo institucional, é tempo de construção, né? Talvez a instância conciliatória, né, seja a instância mais adequada, mas tudo isso dentro
do plano constitucional, e repito, né, o que eu falei, nos momentos de maior crise, onde a gente não sabe qual a saída está na Constituição. Ninguém tem que inventar moda ou criar uma outra saída que não a saída da Constituição. A Constituição prevê esse princípio de freios e contrapesos, dos poderes se controlando e esses poderes de uma certa forma contribuindo um com o outro. Falando em pesos e contrapesos, você não acha que houve um desequilíbrio nos últimos tempos em razão do ativismo judicial? Por exemplo, ao julgar a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o Supremo argumentou que o Legislativo foi omisso na questão de regularizar a situação das mídias sociais. Mas a própria aprovação do Marco Civil da Internet demonstra que não, que o Poder Legislativo tomou uma atitude, criou uma legislação, foi aprovada. Então, o que estava em discussão era se o Marco Civil era constitucional ou não. Então, cabia ao Supremo apenas dizer, não é constitucional. Enviava para o Congresso e o Congresso revisava tudo isso. Mas não, ele reescreveu uma nova legislação praticamente. E a OAB foi omissa no caso. Eu não vi o Simonetti se manifestar de forma incisiva sobre isso, dizendo que o Poder Judiciário estava avançando sobre atribuições de outros poderes. Na verdade, Holanda, aqui para o nosso, e a gente fala para todo mundo aqui, né? Fala para a advocacia, fala para quem tem formação jurídica, fala para todo mundo, e a graça da gente estar aqui é essa, né? É a sua capilaridade de chegar para o mundo inteiro, né? E aí eu quero te dizer o seguinte, né? Eu sou um crítico do ativismo judicial, né? Acho que, assim, em algum dado momento, aqui e ali, a gente vem no afã de interpretar, né? Porque o papel do julgador não é apenas de dizer isso ou aquilo, né? Isso uma máquina faria, né? Isso está certo ou está errado. E em dado momento ele vai precisar interpretar. Em dado momento, né? É verdade, né? Enquanto não existir regras, né? E enquanto existe a demora do legislador em julgar determinado tema, o cidadão não vai poder ficar desamparado, não vai poder ficar sem direitos. E esse tema da internet é um tema extremamente urgente, porque é algo que afeta todos nós, afeta o jornalismo, mas afeta o cidadão também. Mas aí nós temos uma linha, né, do que é interpretar, do que é legislar. Interpretar é função do julgador também. Legislar, não. Legislar é uma função típica do Poder Legislativo. Então, repito, né? As regras estão ali, né? A gente não pode fugir das regras, né? Mas, repito, interpretá-las enquanto no sentido de que o cidadão não fique desamparado, não fique sem as respostas, né? Porque o julgador foi omisso, o legislador não criou a regra, estamos numa situação de anomia, de ausência de normas, e aí, consequentemente, o cidadão vai ficar sem direitos. Isso não pode acontecer, né? O judiciário, em qualquer instância, né, que seja, precisa dar as respostas para o cidadão. Ao judiciário não é permitido negar as respostas ao cidadão. Mesmo nos casos da ausência de norma, ele precisa ali interpretar as regras e dar a solução que naquele momento histórico é possível que seja dado. Mas é verdade, eu concordo com você, né? Tenho muita preocupação. De um lado, nem o juiz boca da lei, né? Que é o que simplesmente vai dizer o que está escrito na lei, do que aquele de um poder judiciário que, no afã de interpretar a regra, cria novas regras. Isso é algo dentro da ideia de tripartição de poderes, né? Dentro da ideia de freios e contrapesos entre os poderes, é algo preocupante. Mas você não acha que a decisão tomada pelo Supremo foi pior? Porque ele diz o seguinte, a decisão diz o seguinte, que as redes sociais, as plataformas são responsáveis por postagens de terceiros. Cabe às redes, a partir do pedido de uma parte ofendida, de um advogado, sem passar pelo juiz, decidir retirar. Então, ela privatizou uma decisão legal que cabia à corte. Então, a rede social vai se sentir à vontade para suprimir o que ela achar que é conveniente, sem fazer uma avaliação criteriosa do problema.
o juiz faria essa avaliação. Então, ao passar essa atribuição para a rede, ela privatizou uma decisão que na verdade era pública, do poder público, era do judiciário. Então isso ficou muito sério, porque eu, digamos, sendo diretor da Meta ou responsável por isso, eu vou eliminar quase tudo que possa eventualmente me prejudicar ou prejudicar a minha empresa. Então ficou muito séria. A censura foi privatizada nesse país e foi transferida para terceiros. Eu acho que tudo na vida é uma questão de ponto de vista, né, Holanda? Também tem um ponto de vista da ideia de que a rede social não é terra de ninguém, né? E todo mundo é responsável pelo aquilo que posta, por aquilo que escreve. Tá, né? mas você não acha que cabe ao judiciário definir o que é legal ou ilegal? Se a minha postagem é justa ou não, se é mentirosa ou não? Porque ele passou essa atribuição para a empresa, para o provedor, para a Meta, para o Google e para outras redes. Então, é perigoso isso. Para a liberdade de expressão é perigosíssimo. A gente tem que observar, repito, né? Como eu disse, todas as dúvidas e todos os problemas tem na saída na Constituição, né? A liberdade de expressão, ele é um primado do Estado Democrático de Direito, né? Eu acho que o dia desse eu já estava assistindo esse Ainda Estou Aqui pela 5ª vez, eu acho que agora está nas plataformas aí, nos streamings, né? Ainda Estou Aqui, ganhou o Oscar e tal. E é interessante, né? A gente não tem memória, a minha geração não tem memória do que foi isso. Você sabe o que foi isso, você viveu isso. O estado de exceção. E o estado da ausência daquilo que o poder público podia fazer, o que bem entender, e você não tinha a quem se socorrer. E isso é algo extremamente ruim e que não é tão distante da gente, né? Faz bem pouco tempo que a gente passou sobre isso, né? Tem um livro do Felipe Recondo, que é um jornalista que cobre o Supremo Tribunal Federal, que escreveu aquele Os 11, e ele escreve sobre Entre Tanques e Togas, né? Que era o papel do Supremo Tribunal Federal na ditadura militar, né? Então você via ali o encartelamento do Poder Judiciário naquele momento de exceção. E hoje a gente tem a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela existe, é uma garantia, é um primado do Estado Democrático de Direito, mas ela também tem limites, né? Eu entendo que existe a necessidade dos atores que se propõem a exercerem essa atividade de divulgação. E aqui eu falo, Holanda, não falo só para isso não, tá? Eu falo para todo mundo que já viveu algum dia uma injustiça na vida. E o papel da advocacia de verdade é isso também, de ser o socorro daquele que já viveu uma injustiça na vida, né? E precisar se socorrer de um poder judiciário, quando, por exemplo, podia ter resolvido mandando um e-mail. Você, por exemplo, e olha o que você está falando aqui, você é um dos caras mais responsáveis que eu conheço dentro do jornalismo amazonense. E não precisava nem puxar a brasa para sua sardinha, não, porque a sua história já fala por si. Mas hoje, infelizmente, a gente tem, nesse cenário de democratização da comunicação, infelizmente, pessoas que não têm o menor compromisso com a verdade, com a história, com a honra das pessoas. Eu cansei de ver você publicar coisa que o cara manda um e-mail para você vai lá e publica a resposta do cidadão ali, sem a menor cerimônia, com muita dificuldade, com muita facilidade, num jornalismo absolutamente imparcial, mas infelizmente não é o que a gente vive, né? Então, eu acho que assim, há uma preocupação hoje pontual de que todo mundo seja responsável pelo aquilo que divulga. A internet não é terra de ninguém. Óbvio que há excessos, eu concordo com você, né? Acho que assim, nesse afã de interpretar a regra e de dar respostas, né, eu também não posso criar regras, né? Eu acho que isso é preocupante. A gente não está falando só de marco civil da internet, não. A gente está falando sobre tudo. Nesse afã de interpretar, criar regras e se imiscuir num poder que não é o seu. Tá. Para finalizar, tocando de novo nesse assunto... Mano, e botar microfone para advogado, né? O cara vai embora. Você não acha que o Poder Judiciário... Não, claro, o Poder Judiciário ele existe para dirimir dúvidas, para apaziguar, para definir quem está certo, quem está errado. Mas eu não posso, como Poder Judiciário, passar essa atribuição para um Google, para uma Meta. Então, o que fez o Supremo?
ele passou essa atribuição para as redes sociais. Isso é correto, na sua opinião? Isso não afronta a liberdade de expressão? Isso não é um peso muito sério para a justiça brasileira e para o cidadão? Holanda, assim, o Poder Judiciário brasileiro, e aí como eu falei aqui, né, ele vem investindo muito em soluções de desjudicialização, vou usar essa expressão aqui. Né? Não significa dizer abandonar o cidadão, mas permitir que o próprio sistema social dê as sugestões, as soluções para os problemas. Vou dar um exemplo simples aqui. Hoje, se o cidadão quiser se divorciar da sua companheira ali e não tiver filhos menores, onde tiver interesse de incapaz, ele vai num cartório, num tabelionato de notas e lava uma escritura de divórcio. Por que levar aquela questão que é eminentemente privada deles para o Poder Judiciário? Hoje o Judiciário, por exemplo, tem várias políticas de justiça restaurativa, de busca de soluções, por exemplo, no âmbito do direito empresarial, a busca da mediação e de arbitragem. O sair da solução do Judiciário, ele não é o Judiciário abrindo mão do poder ou privatizando essa decisão. Longe disso. Esse formato tradicional, Holanda, de jurisdição, desse grande oráculo que vai dizer o que é certo, o que é errado, é algo que hoje é repensado pelo Poder Judiciário. Porque, por exemplo, a prestação jurisdicional, ela gera, inegavelmente, insatisfação para alguém. Por exemplo, alguém entra com ação contra um portal, ou você vencer, você vai dizer, a justiça foi feita. O cara que não logrou esse vai dizer, eu fui injustiçado. Esse formato tradicional de prestação jurisdicional, ele gera uma insatisfação social que não soluciona o problema. Então, eu preciso criar mecanismos de regulação dentro da sociedade, e aqui a gente tem que ter muito cuidado, e eu te entendo, de que essas grandes big techs, essas metas da vida, não se tornem um instrumento de censura prévia. E aí a preocupação qual é? Porque ela vai ser responsabilizada também. E essa decisão do Supremo é no sentido de que todo mundo que veicula pode ser, na medida, ser responsabilizado pelo conteúdo que divulgou. Então ela vai dizer, eu vou ser responsabilizado, então eu vou tirar a tua postagem porque eu posso ser responsabilizado. Então, assim, é uma linha muito tênue entre o que seria uma autorregulação da sociedade do que seria essa tua preocupação como um cara libertário que da tua história, uma censura prévia por parte dessas big techs. Então, você concorda que o Supremo terceirizou a censura? Eu acho que essa é uma expressão muito forte, Holanda. Não vou dizer que ela terceirizou a censura, porque se você dissesse, não é o Google que vai resolver, não é a Meta que vai resolver, numa relação privada que existe entre o portal que hospeda o material lá e essa Big Tech, você vai dizer, então, é o próprio judiciário que está exercendo a censura. Então, ele, em vez dele exercer pessoalmente o papel de censor, ele está terceirizando o papel de censor. Acho que não é isso, né? Eu acredito que não seja isso. Eu acredito que os instrumentos de divulgação se autorregulem nessas relações privadas que eles têm, de dizer, isso aqui não é terra de ninguém. E repito, né? A gente vive hoje uma pulverização de portais, do que possa ser. E aqui eu sempre registrei, desde o começo, o teu pioneirismo nesse negócio, e com a atuação de muita responsabilidade. Mas a gente tem que observar que todos esses atores têm que ter responsabilidade. E aí, repito, eu não chamaria isso de uma censura privada. Eu chamaria isso de uma mediação privada para defender o interesse do cidadão, que ele pode ser ali violado por uma matéria injusta ou sabidamente inverídica. Bom, gente, foi um prazer receber o Choy aqui em nossos estúdios. Choy, fica à vontade para seus despedidos. Meu amigo Holanda, se assim me permitir, um prazer muito grande estar aqui falando um pouquinho do que é a advocacia de verdade, desses anseios da advocacia, de dizer que a gente tem que ter muita consciência, nós, desse nosso quadradinho ali da advocacia, do papel que a gente tem para a sociedade, dessa atribuição de estar ali, defender o interesse do cliente, estar ali no dia a dia,
e dizer que advocacia de verdade tem que estar preocupado com a advocacia de verdade. Quando a gente pensa na representação dos nossos interesses, a gente tem que lembrar de somente a ideia de quem sente as nossas dores sabe o que fazer com as nossas expectativas. E é isso, meu amigo, mais uma vez um prazer, estou sempre aqui. Dar microfone para advogado dá nisso, né? Debate bom, se desse a gente passava o dia aqui, né, nesse formato leve, divertido, e espero, né, que o nosso público goste, né? Tava esperando perguntas mais assim. Tava até preocupado com a pergunta da primeira vez, né? Que eu vi ali, que foi, né, do nosso governador, que se saiu bem pra caramba na resposta. Mas é isso, meu irmão. Obrigado pela oportunidade, tá? Foi um prazer.